A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical aqui no canal da De Lagoinha. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 9 do nosso último trimestre de 2025, que diz o seguinte: vontade, o que move o ser humano. Eu estou aqui hoje com a irmã Débora, nossa professora da Escola Bíblica Dominical aqui na De Lagoinha, também líder do nosso Círculo de Oração das Mulheres, e hoje ela estará comentando a lição juntamente conosco. Irmã Débora, seja muito bem-vinda, e hoje nós vamos apresentar a lição de número 9, que será dada no domingo, dia 30 de novembro. A paz do Senhor, meus amados irmãos, graças a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui e pedimos para que você possa assistir esse vídeo depois, compartilhe e não se esqueça, todo domingo nós temos a EBD, que começa às 9 horas da manhã. A sua presença é muito importante para que você possa experimentar, né, do conhecimento, estar junto conosco ali debatendo a lição e aprendendo mais para que você não venha a ser enganado. Amém? Amém. Nós vamos ler então nosso texto áureo, que está em Gálatas 5,16, que diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A nossa verdade prática, a irmã Débora estará lendo também. A verdade prática é: guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. Nós vamos passar aqui a nossa leitura bíblica em classe. Ela se encontra em Gálatas 5, 16 ao 21, Tiago 1, 14 e 15 e Tiago 4, do 13 ao 17. Nós não faremos essa leitura aqui para não tomar muito tempo da nossa pré-aula, então começaremos aqui com o nosso plano de aula, a nossa introdução, que diz o seguinte: nessa lição, nós vamos refletir biblicamente sobre a vontade humana, né? O que seria a vontade humana? Também trazida, né, em outro significado, como o desejo humano. É tudo aquilo que a gente sente vontade de fazer ou anseia fazer. Nas últimas aulas, nós estudamos um pouco a respeito de pensamento, sentimento, emoções, e isso tudo influencia na nossa vontade, né? Tudo vem primeiro em pensamento, depois a vontade e logo após o efetuar. Então, nessa apresentação da lição, nós temos alguns objetivos. O primeiro objetivo é explicar o conceito bíblico de vontade como capacidade dada por Deus de escolher e agir. Então, Deus ele nos dá essa capacidade de escolher e agir conforme a gente vai vivendo a nossa vida aqui na Terra. E também o segundo tópico é mostrar como os desejos podem escravizar o ser humano. Então, logo após a gente vai ter alguns pontos, né, aqui na nossa lição, que vai falar também sobre os desejos, que é uma cultura grega, e a gente vai dar o nome depois ali para vocês, para a gente poder passar para os nossos alunos. Amém? Irmã Débora, pode... Amém. E sobre o objetivo da nossa lição é explicar, como ele falou aqui, o conceito bíblico de vontade como capacidade dada por Deus para escolher agir. Aí eu trouxe um versículo aqui em Gênesis capítulo 4, verso 7, que diz assim: se bem fizerem, não é certo que será aceito? E se não fizeres bem, o pecado já à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, nós devemos explicar para os nossos alunos sobre esse conceito bíblico da vontade, porque Deus deu ao homem a capacidade de escolher e agir, né? Então, Deus ele está falando aqui com o Caim. Antes de ele cometer o homicídio, né? Deus fala para ele: olha, se você fizesse bem, não será aceito? E aí ele fala: se não fizeres bem, o pecado já à porta. Sobre ti será o desejo, mas sobre ele deve dominar. Então, há um domínio, né? Exatamente. Deus ele dá a opção para Caim, né, de ter o desejo a seu domínio. Ele diz o seguinte, ó: se bem fizeres, serás aceito. Mas se mal fizeres, o pecado jaz à porta. O que isso significa? Tu tens essa opção de fazer o bem,
e tu tens essa opção de dominar sobre o teu desejo. Então, a nossa motivação, e aqui a parte diz o seguinte, as nossas escolhas, elas refletem a nossa maturidade espiritual. Então, tudo que a gente deseja, tudo que a gente tem essa vontade, ela reflete a nossa maturidade espiritual. Conforme o meu desejo e conforme a minha vontade vão se mostrando no decorrer da minha caminhada, isso vai identificando, isso é possível a gente identificar um cristão baseado no que ele sente vontade de fazer, né? Às vezes a gente acompanha pessoas que o desejo dele, a pessoa tem 30, 35 anos, mas o desejo dele são desejos de adolescente, né? De realizar aquilo que não realizou na adolescência. Sim. Então, a gente consegue ver a maturidade da pessoa, tanto na idade quanto espiritualmente. E isso aí ocorre bastante, né, irmã Débora? Sim. E ele também pede para a gente mostrar, Henrique, né, que os desejos ele podem ser escravizados pelo ser Sim, humano. Eu trouxe também um versículo da Bíblia em 2 Pedro 2,19, que fala assim: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Então, as nossas vontades, né, elas devem ser tidas para a gente assim, é o bem ou o mal. E essas vontades a gente também tem que ver que pode nos dominar. E esse versículo ele traz sobre que muitos prometem liberdade, mas termina o mundo, vamos dizer assim, o mundo em si, né? Promete muita liberdade, mas o que acontece no final ele termina escravizando o ser humano. O ser humano no vício, escravizando o homem nas concupiscências da sua própria carne. E aí ele fala também sobre, mas também como uma redenção, mostrar sobre como a redenção em Cristo, ele capacita o crente a vencer a carne e viver guiados pelo Espírito Santo. exatamente. Nós aqui vamos identificar também, e o professor ele deve trazer, esclarecer os conceitos bíblicos, né, sobre a vontade como capacidade dada ao homem por Deus. Então, primeiramente, a gente entende o seguinte, a nossa vontade é uma capacidade dada por Deus. Deus ele nos capacita a ter essa vontade e fazer as escolhas e agir, né? E ainda dentro desse tema, nós devemos também expor para os nossos alunos que muitos desejos podem escravizar o ser humano, Sim. né? Então, porém, deve-se ressaltar a redenção de Cristo. Cristo, que ele é o nosso Redentor, aquele que nos capacita a vencer a carne e construir uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Então, apresentar, né, o que ocorre e identificar esse processo da tentação, né? A gente primeiro tem que identificar o processo da tentação para poder ter o domínio sobre esse desejo, sobre essa vontade. Então, aqui lembrando que a tentação em si, ela não é considerada pecado, né? Na nossa última aula, nós falamos sobre emoções e sentimentos. Falamos também sobre a raiva, né? A raiva ou a ira, que Paulo diz, ireis, mas não pequeis. O fato de se irar, quando a gente tem essa emoção que ela é do momento, não é pecado. Mas o fato de eu permanecer na ira, permanecer irado, ou ter um coração irado, isso é pecado. Sim. Então, mas sim o estímulo, né, ou a atração para uma ação inadequada. Né? A tentação em si, ela não é pecado. Mas a partir do momento que a tentação se torna ação, aí a gente está pecando, Sim. né? Então, temos aqui uma sugestão, né, estímulo, que é o pensamento inicial. Depois tem o desenvolvimento do desejo, que entra a cobiça e a concupiscência. Depois disso vem o consentimento e a decisão, que é a vontade. A gente tem aquele desejo de ver ou de fazer, depois aquilo ali se torna uma vontade, um impulso, e depois disso vem a ação, e aí sim que é o pecado consumado. Então nós vamos entrar agora para a nossa lição, né, para o nosso conteúdo em si, e aqui a nossa introdução, a irmã Débora vai passar um pouco da nossa introdução para a gente começar, então, a nossa lição. Então, a nossa introdução fala assim: nas lições anteriores, estudamos sobre duas das principais faculdades da alma, o intelecto e a sensibilidade.
vimos a relação entre o que pensamos e sentimos e como os pensamentos e sentimentos podem influenciar a vontade e as decisões. Pensar, sentir, desejar e agir costumam compor o mesmo fenômeno na experiência humana. Então, essa nossa introdução, ela já vai nos trazer que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, elas podem influenciar e influenciam em muito nas nossas vontades e nas nossas decisões, porque tudo começa pelo nosso pensamento. A gente Exatamente. pensa, a gente sente, aí vem a vontade e em seguida vem a decisão, que é a ação que a gente toma. Então, nesse primeiro tópico, que a gente vai entrar daqui a pouco, e já pegando uma parte dessa introdução, a gente entende que essa lição ela vem para definir o que seria para nós a vontade, a tentação e o desejo, né? Então nós vamos definir alguns pontos aqui que a irmã Débora citou, e na última pré-aula a gente também falou um pouco sobre sentimento e emoção, que são duas coisas diferentes, e aqui também a gente vai tentar diferenciar para os nossos alunos o que seria essa palavra-chave, nessa vontade. Então vamos para o nosso primeiro tópico, que diz vontade, motivação e ação. Então, primeiro, qual é o conceito, né, de vontade? Vontade é a volição, ou vontade é a capacidade humana de desejar e querer almejar, escolher e agir. Então, o que seria a vontade? A vontade é tudo aquilo que a gente tem um impulso no pensamento de querer fazer algo. Vou dar o exemplo, né, da gente Tem um exemplo aqui de pensamento no segundo subtópico, mas eu consigo adiantar um pouco para vocês que seria da mesma forma de eu ter ido num lugar, né, num restaurante, dar um outro exemplo para ficar parecido, e eu fui lá. E ao lembrar dessa ida lá, eu posso simplesmente lembrar pelo simples fato de lembrar, eu posso lembrar tendo memórias afetivas àquele lugar, e eu posso também lembrar querendo voltar àquele lugar. Então veja que, ao lembrar, a ter essa memória, eu tenho também uma vontade, eu tenho um desejo de voltar naquele lugar. Então essa vontade, esse conceito de vontade, seria isso. Então, sem o desejo ou sem a vontade, não há motivação. E via de consequência, a ação. Então, primeiro a gente sente o desejo, depois a motivação, aquilo que motiva a fazer algo, e depois fazer em si. E isso se aplica tanto para o bem quanto para o mal, né? Verdade. E a Bíblia nos ensina, né, em Salmos, Salmo 143, o 10, diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom, guia-me por terra plana. E em Lucas 22, 42 diz assim, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, nós vamos entender que Jesus, ele veio cumprindo uma vontade, que foi a Exatamente. vontade do Pai, né? Totalmente. E a vontade do Pai era a vontade dele. E é por isso que ele estava ali. Mas no seguinte momento ele pede para que o Senhor, né, se possível fosse, que ele pudesse passar o cálice, É, mas que não fosse a vontade dele, mas a vontade do Pai. E aí a gente vai ver que ele ficou. Então, o que motivou Jesus, né, foi a vontade do Pai, que foi também a vontade dele. Então, existe a manifestação, né, da vontade. Então, toda vez que você, como o Henrique falou aqui, você pensa, você sente, né, você vai criar aquela vontade e da vontade vai vir a consequência que é ação. exatamente. O que a irmã Débora está falando, também que a gente pode agregar, no versículo de Lucas 22, 42, e aí a gente vai entender um pouquinho sobre o seguinte. Diz assim, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Nesse versículo a gente entende que Jesus, no lado humano, É, né, tinha a vontade de não passar pelo sofrimento. Mas, como Deus, ele entende que a vontade, né, de Deus, do Pai, era aquilo ali. Então a gente entende que Deus, ele tem a sua vontade e nós
temos a nossa. Então, a gente separou aqui para você que primeiro a gente tem dentro desse tema o seguinte: a vontade de Deus e a vontade do homem. Primeiro temos a vontade soberana de Deus, que ela é decretiva. Então ela se refere ao plano de Deus imutável, aquilo que Deus quer e vai acontecer, não importa se eu quero, se eu não quero, se eu posso, se eu não posso. É a vontade de Deus e Deus vai fazer e não tem nada, né, que possa ser feito para que aquilo ali não aconteça. Eu quero citar para vocês aqui Provérbios de número 19 e versículo de número 21, e aqui eu vou ler com vocês aqui na Bíblia rapidinho, Provérbios versículo 19 e capítulo 19 e versículo 21, e depois também a gente tem a vontade moral, que é a vontade preceptiva de Deus, que é o que Deus deseja que as pessoas façam, né, e ou evitem, revelado nos seus mandamentos. Então, primeiro nós vamos ver aqui, deixa eu estar abrindo aqui para vocês, Provérbios de capítulo 19 e versículo de número 21, para a gente ler sobre o primeiro ali. Diz o seguinte: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Então, nessa vontade soberana, né, irmã Débora, a gente pode ter muito propósito, a gente pode ter muitas vontades, mas na vontade soberana de Deus é o que vai permanecer. Sim. Então, se o plano de Deus é que aquilo ali aconteça, não há nada que a gente faça que revogue aquilo ali. Essa vontade moral, que ela é preceptiva, a gente entende quando Deus ele dá os mandamentos para o ser humano. Ele está dizendo, olha, a minha vontade é que vocês sigam esse mandamento, que vocês cumpram essas leis, e a partir daí vocês vivam. E ele dá esse desejo para o homem, e o homem escolhe servir ou não, né? Que é o livre-arbítrio que ele nos dá, né? Exatamente, exatamente. E depois nós vamos ter também a vontade permissiva de Deus. Então Deus ele permite que certas coisas aconteçam, mesmo que não seja o seu ideal, né? Então vamos dar o exemplo seguinte: Deus ele não quer que o homem peque, Deus ele não quer que o homem se afaste dele, mas há uma vontade permissiva de Deus que permite que o homem faça aquilo ali. Por mais que não seja agradável aos olhos do Senhor, na sua vontade, Deus ele deixa, né, que o homem siga seu caminho. Então, isso aqui, deixa eu ver aqui, está em Gênesis 50, 20, quando José declara aos seus irmãos, né, que o mal planejado por eles, Deus o transformou em bem, em um algo bom, né, em um bem maior. Então, vamos aqui agora para o nosso segundo subtópico. Irmã Débora pode estar apresentando para nós do pensamento à ação. Então, pensamento pode ser apenas pensamentos, sem relação alguma com sentimento ou desejo. O pensamento também, ele pode ser um sentimento, ele é um desejo e ele é uma ação. Aconteceu com Eva em sua conversa com a serpente. Então, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, eu trouxe assim um resumo desse tópico, vai falar assim: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O que aconteceu? O pensamento, ele chegou a Eva por uma conversa. Sim. Né? Foi por uma troca de informação, ou seja, a serpente ele chega até Eva e começa a conversar. E aí gerou nela o sentimento. Ela já tinha a informação de que ela não poderia, né? A primeira informação que ela recebeu de Deus foi: você não coma dessa árvore, né? E aí, quando ela ouve a conversa da serpente, ela cria nela um sentimento. O sentimento de que, será que se eu provar, O sentimento né? de dúvida, né? Será que se o eu que provar, foi... vai acontecer realmente, eu vou morrer, eu não vou morrer. E aí veio o desejo, né? Não, eu tenho que comer. E nesse desejo, né, gerou a ação. Porque quando chega nesse desejo, a mente da gente já está cauterizada, já está enfraquecida. O inimigo ele já ganhou total espaço na nossa mente e é bem difícil ser
revertida, bem Exato. difícil ser revertido. E aí gerou a ação, ela comeu. E aí a Bíblia vai falar, né, que Adão, ele não foi enganado. Por quê? Porque ele não foi ele que teve o contato direto com a serpente, mas sim a mulher, que ela foi enganada e caiu em transgressões. Outra história que a gente tem também, que é muito relevante para esse ponto, é a história de Davi, Sim, né? Davi, ele tem o primeiro passo, que é sobre o pensamento, né? Que é um processo cognitivo e mental. Então, Davi estava no terraço do palácio, e onde ele não deveria estar, né? Simplesmente. E o simples ato dele estar ali, né? E ter catalisado esse pensamento. E ele começa a ver a mulher lá, e ele começa depois a ter o sentimento. Então ele tem primeiro é o pensamento, ele está ali, ele pensou em algo. Depois desse pensamento ele tem um sentimento, que é a beleza da mulher, né, Betseba, despertou em Davi um sentimento de desejo. Depois agora ele tem o desejo, né, que é quando eu aceito aquele sentimento. sim. Então, em vez de desviar o olhar, né, e reprimir o pensamento e o sentimento, Davi permite que a atração transforme nele no desejo. Então, tudo de início é tudo cognitivo, é tudo sequencial. Então, depois desse desejo, ele parte para a atitude, que é a ação, né? Aí ele manda buscar, se deita com ela, comete adultério, engravida ela, pega depois, traz Urias, faz um sistema para matar Urias e depois fica... Então, tudo que acontece com Davi nesse ponto parte de um sentimento. Sim. Então vem de um sentimento, do sentimento vem um desejo, do desejo vem a vontade, da vontade vem a ação, e da ação vem o pecado, do pecado vem consequências, né, de pecado, até que chega na morte de Urias, que vem o homicídio. E interessante, Henrique, que todos nós, né, sabemos que existe uma consequência. Exatamente. Mas quando nós estamos nesse estado do desejo, né, e a mente, como eu falei, que a nossa mente está ali cauterizada, a mente enfraquecida, a gente não consegue ver além, né, o que pode trazer de mal. Porque Exatamente. parece que vem uma borracha, assim, uma nuvem negra que esconde as consequências. E só depois que a gente comete, né, a gente vai ver as consequências chegando. Eu tenho uma pregação que eu gosto muito, é antiga já, de um pregador que teve aqui em Floripa, a Rafael Belo. Ele fala do momento em que Jesus ele é tentado no deserto, e o inimigo diz assim, olha, transforma aquela pedra em pão e come, sacia a tua fome. E ele diz que o pecado é a mesma coisa do que a pedra em pão. O pecado, ele tem gosto de pão, tem cheiro de pão, tem formato de pão, mas ele é pedra. Uhum. Então quando a gente está nessa vontade e nesse desejo, a nossa percepção sobre o pecado, ela muda. Então o pecado, ele torna a ser mais aprazível, ele torna a ser um pouco mais desejável, né? Então a gente acha que aquilo ali é bom, por mais que ele seja, Uhum. de certa forma, prejudicial para a gente não entende e a gente vai consumindo. Quando vê, a gente está entulhado de pão, mas é pedra, e a gente quer sair daquele sentimento ali e acaba não conseguindo. Então, aí a gente entra também, irmã Débora, num ponto muito importante, que é o subtópico de número 3, que fala da fraqueza de vontade. Essa fraqueza de vontade, como a irmã bem falou, Adão ele não peca por ser enganado, né? Adão ele peca pelo desejo. Sim. Por quê? Porque Adão, ao ver que Eva não morreu pelo fato de cometer o pecado, então ele deseja ter a mesma coisa que ela tem, A mesma experiência, a né? mesma experiência. E isso significa que no seu entendimento da proibição e consequência relativa do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, não foi alterado. Então, só que qual é o problema? Adão continua sabendo que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela tinha um cuidado a ser tomado de não comer. Ele sabia disso e mesmo assim ele come. Sim. E aí a gente entra num ponto de pessoas que entendem a consequência do pecado, sabem o que o pecado causa, né? E mesmo assim tomam essas decisões. Então, ó, quantas decisões erradas
tomamos plenamente consciente da sua consequência. Uhum. E isso aí a gente vê no mundo afora, que a busca do prazer, né, pelo prazer, é uma característica da cultura hedonista, né? Vícios, compulsões. Então, a pessoa que fuma ou a pessoa que bebe, ela sabe que aquilo ali é prejudicial. Ela sabe, né? Eu tenho um colega meu de serviço que ele fuma direto. E eu digo para ele, cara, para com isso, que isso aí vai acabar te matando. Ele disse, Henrique, eu sei que vai, só que é um vício. Então, tem pessoas que sabem que o pecado é imoral, que o pecado vai causar mal, mas mesmo assim ele comete aquele pecado. Por quê? Porque gerou um vício. Aham. E a gente vê que na própria lição, né, o comentarista ele escreve assim, ó, em vez de permanecer firme em seu propósito de obedecer a Deus, Deus deu a ordem para eles. Olhe, não coma, que se você comer, certamente você Morrerás. morrerá. E aí ele não permaneceu, ele não foi enganado, mas ele não permaneceu o quê? Firme no propósito de obedecer e ele decidiu pecar aderindo à vontade de Eva, né? E aí eu trouxe um exemplo também, você vai lembrar dessa história da Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 13, vai falar a história de um profeta velho, que ele engana o profeta novo. Ele vai nos apresentar uma lição poderosa sobre a desobediência e as consequências. O profeta novo ele foi enviado por Deus para ir até a Betel e Deus falou: não coma pão, não beba lá e também você não vai voltar pelo mesmo caminho. E aí ele fez o que Deus mandou ele fazer e ele estava voltando. E o profeta velho soube e foi atrás dele e falou: olha, Deus mandou você ir para minha casa e comer. E ele, em vez de seguir com a, com a, em permanecer firme no propósito que Deus tinha dado primeiro para ele, Sim. ele foi e ouviu o O profeta profeta velho, retornou, comeu pão, bebeu, e na volta o que aconteceu? O leão veio E e mata o ele. devorou e matou. Então, nós vamos ver que a desobediência, quando Deus ele nos dá, né, uma ordem, nos dá uma ordem, nós devemos nos manter firme. E aí e a gente vai ver o que aconteceu com Adão e Eva foi o que aconteceu com este profeta velho novo, né? Ele voltou por causa da vontade do profeta velho. E é o que acontece muitas vezes na nossa vida, né? Às vezes, vou dar um exemplo assim, tem dois jovens, né? Um não quer ir para certo lugar, mas porque o outro está chamando, e é amigo, e o pai já falou, não quero que você vá para aquele lugar. Aí ele vai, Mesmo assim, e ele não vai desobedece um desobedecer princípio. por causa do amigo que o influenciou, né? Exatamente. Aí. Nós temos também o caso quando Eliseu cura, né? Eliseu cura o centurião romano, Sim. romano não, sírio, perdão, Naamã? Naamã, e ele vai lá e Naamã quer dar um presente para Eliseu, e Eliseu diz, não aceito, eu não quero, pode levar. E Geazi, ele corre, ele quebra um princípio, porque quem fez todo o trabalho, Uhum. né, através de Deus, foi Eliseu, não foi Geazi. Então, quem estava com um princípio de ordem era Eliseu. Eliseu disse, não, eu não quero. Então, Geazi, por teimosia, né, por vontade, por desejo, cobiça, ambição, Sim. ele vai até Naamã e diz, não, o profeta ele mudou de ideia e me dá aqui. Então, ele vai, leva todos os presentes que Naamã entregaria para Eliseu e entrega para Geazi. Então, ele chega ao ponto de esconder aquilo na tenda dele, só que Eliseu, usado por Deus, diz, não, por que tu foi lá e pegou? Então, a lepra que estava sobre Naamã vai cair sobre ti. Então, ele, mesmo sabendo que aquilo era errado, que o profeta já tinha advertido, que não queria, que não era para pegar, ele foi lá, pegou e cometeu esse pecado. Então, a gente vê, né, alguns e muitos exemplos, né, que a Sim. gente tem na Bíblia referente a isso. Vamos, então, para o nosso segundo tópico, desejos, né, da escravidão à redenção. A experiência do povo de Deus no deserto. E essa aqui, ela é bem legal, esse subtópico aqui, que o povo de Deus, ele sai do Egito e chega no deserto
através do seu pecado, através das suas concupiscências, dos seus desejos, dos seus maus costumes da terra onde eles estavam, que era o Egito, eles começam então a lembrar e desejar aquilo que era feito no Egito. Sim. Então nós temos alguns pontos, né, aqui que ele vai falar que eles tentaram a Deus. Eles tentaram a Deus. Então Deus ele começa a castigar o povo, mas mesmo assim Deus ele ainda supre o povo. Então eles tentam a Deus na parte da alimentação, porque eles não tinham o que comer, Deus manda o maná. E aí era maná de dia, maná todo dia. Não, meu Deus, a cebola do Egito era muito melhor que o maná. Aí tentam a Deus, Deus manda as codorníces. Não, mas lá no Egito era melhor, lembrando da escravidão. Então, olha só o que a escravidão faz com a gente, né? Então eles vão lembrar depois da adoração a ídolos, eles vão lembrar da comida, eles vão lembrar que lá eles tinham as casas. Por mais que o pecado maltratasse, por mais que a escravidão maltratasse, eles ainda assim, né, ficavam presos àquilo ali, àqueles sentimentos. Então o que a gente aprende com isso, dentro do tema que foi abordado, com a história do povo de Israel no deserto, é que a nossa vontade muitas das vezes não nos leva para a promessa. Sim. Né? Verdade. E nós vamos ver também que eles preferiam estar sofrendo, mas tendo ali aquela comida do que, né? Olha a ingratidão. Deus libertou eles da servidão, libertou de uma terra de opressão e cuidava de todos os detalhes, de Exato. todos os detalhes. Não sentiam frio, não sentia calor, né? Não Tudo era faltava suprido. calçado, não faltava veste, comida, bebida. Mas mesmo assim, com a ingratidão, eles pensavam no Egito. Como acontece hoje nos nossos dias, né? Exatamente. Pessoas que saíram do mundo e viviam uma vida de opressão, oprimido pelo diabo, mas quando vem para a casa do Senhor, qualquer coisinha, fala, lá quando não era crente, eu tinha isso, quando não era crente, eu tinha aquilo. E hoje aqui eu sou crente e não tenho, né? Então é uma ingratidão. Exatamente. A parte da ingratidão, ela tem um comentário aqui que diz o seguinte, né? A nossa vontade muitas das vezes não nos levará à promessa. Então, uma coisa que eu gosto de lembrar, e até o nosso comentarista, né, Pastor Silas Queiroz, ele faz lá no começo da lição, que ele diz para a gente fazer, e eu creio que nessa parte aqui, se eu não me engano, fazer uma dinâmica com os nossos alunos a respeito disso. As nossas vontades que diz assim, não, o que eu quero, eu faço, né? Se eu posso fazer, eu vou fazer. Meu corpo, minha regra. Se eu tiver que ir lá, eu vou lá. Tiago fala, por que vocês dizem, amanhã eu irei à tal cidade, amanhã eu comprarei, amanhã eu negociarei, amanhã eu farei? Porque vocês têm que dizer, se Deus quiser, amanhã nós faremos, amanhã nós vamos e amanhã será. Então, dentro dessa percepção, o que a nossa vontade nos levaria hoje? Né? Vendo pelo meu fato, né? Pela minha visão. A vontade que eu tinha hoje era descansar em casa. Dia corrido, bastante coisa para fazer. Agora nós estamos gravando aqui, são 9h06 da noite. Poderia estar em casa, né? Com a família, tranquilo. A minha vontade. Mas a vontade de Deus é que a gente esteja no ambiente hoje, podendo trazer para você esse conteúdo. Então, aonde que levaria a minha vontade? Será que a minha vontade me levaria mais perto de Deus ou me levaria, né, para o meu descanso, para o meu lazer? Então, isso que é bom a gente tratar com nossos alunos. Né? Aonde a sua vontade te levaria nesse momento? Né, irmã Débora? O que a gente pode fazer com isso? Então, por isso que nós devemos ser guiados por aquilo que por aquilo que não é a nossa vontade. A gente não pode ser guiado pela nossa vontade, e sim pela vontade de Deus para a nossa vida. E aí a gente caminha com fidelidade em tudo que Deus nos orienta. O nosso segundo subtópico
Os desejos na era cristã. Os desejos na era cristã. Isso aqui é muito importante. A irmã Débora pode... Certo. Então, sobre os desejos na era cristã. Ou seja, enquanto nós estivermos neste corpo aqui, nós vamos enfrentar conflitos diariamente, Exato. né? O comentarista, o Silas Queiroz, ali deixa aqui ressaltado, e que entre a vontade da carne e do espírito, a nossa guerra vai ser constante, entre a vontade da nossa carne e a vontade do espírito. E nós devemos estar sensíveis à vontade do Espírito Santo, porque como diz um versículo que ele fala assim, que há caminhos, né, que para o homem parece ser direito, mas o fim é de É de morte. morte. Então, esse caminho a gente pode estar atrelando à vontade. Tem vontades para a gente que é boa, mas o Senhor sabe que vai nos levar à morte. E a gente não sabe. E quando não acontece essas nossas vontades, né, às vezes a gente até se chateia, se frustra, né? Mas nós devemos saber que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, sobre esse subtópico, nós devemos entender isso, que enquanto nós estivermos aqui, nós sempre teremos que lutar, né? E vamos enfrentar esses conflitos entre a vontade de Deus e a vontade da nossa carne. Exatamente. A irmã Débora citou o texto, né, de Romanos 12, e 2, que diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformável pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu sempre costumo dizer, né, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É que o homem seja salvo. Sim. É que o homem viva uma vida plena, né, em Cristo, que viva uma vida baseada no caráter de Cristo. Então, o que ocorre, né, o fato é que Jesus, ele vence o pecado, né? Esse desejo, Jesus, ele vence. Então, ele nos diz que nós também venceríamos esse desejo. Sim. Que ele nos dá autoridade sobre o pecado. Então, enquanto a gente estiver nesse corpo mortal, a gente vai ter essa briga. Paulo, ele diz assim, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu já fiz. Então, essa luta constante que vai estar também lá em Tiago, né? E aí, por isso que eu citei lá no começo da nossa leitura bíblica em classe, diz assim, ó, mas cada um é tentado quanto atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, não é algo que o fulano vai te trazer, o pastor ou o teu amigo, não. Você vai ser tentado pela sua própria concupiscência, pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo. Você vai ser tentado por aquilo que você sente, por aquilo que você imagina, por aquilo que você convive, né? Tudo aquilo que você deseja, você vai ser tentado. Aí diz assim, ó, depois, e esse versículo ele é muito importante, havido a concupiscência concebido, o que que isso significa? Depois que a vontade, ela ganha forma, que ela ganha, né, o ambiente, ela dá a luz. E aqui, Tiago, ele dá um exemplo como se fosse a concupiscência fosse uma mãe, né? Ela diz, olha, depois da concupiscência, ela dá a luz ao pecado, o pecado sendo consumado gera a morte. Então, a gente trata esse tema, o mesmo tema lá de Eva, né? Depois de a concupiscência, o sentimento dela, a vontade dela ter dado a luz ao pecado, o pecado trouxe a morte. Então, voltemos, né, ao nosso terceiro subtópico, aqui desse segundo tópico, que diz o seguinte, a decisão do homem redimido. Então, a obra da salvação realizada por Cristo nos liberta do poder do pecado. Então, o que que a gente traz com isso, né? Deixa eu passar aqui. A decisão do homem redimido vai sempre diferente do homem que não alcançou essa graça. Sim. Então, o que que a gente pode entender? Nós, como cristão, nós como pessoas que aceitamos a Cristo e aceitamos primeiramente esse senhorio de Cristo na nossa vida, que isso é importante a gente ressaltar. Nós, quando a gente aceita Cristo, não é que nós estamos aceitando um estilo de vida. Nós não estamos aceitando apenas uma filosofia de vida.
Tem muita gente que segue a Cristo como filosofia de vida. Tem gente que segue a Cristo por aquilo que ele viveu, por aquilo que ele pensou, por aquilo que ele fez, mas nós, quando entregamos a nossa vida a Cristo, nós entregamos e admitimos o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. O que seria esse senhorio de Cristo na nossa vida, irmã Débora? Seria o ponto onde a vontade de Cristo é superior à minha vontade e aí eu sigo essa vontade. Não é mais o que eu quero, não é mais o que eu penso, não é mais o que eu falo. É o que Cristo quer que eu faça, o que Cristo quer que eu pense e o que Cristo quer que eu faça. É que nem a oração, né, do Pai Nosso. Seja feita A a tua tua vontade. vontade. No início, Jesus ele ensina os discípulos, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, ele chama o reino senhorio e fala, e seja feita a tua vontade. Então, a minha vontade já está sendo anulada, para que a tua vontade seja a minha vontade. E nós vamos ver sobre esse assunto também da decisão do homem redimido, é de que a Bíblia fala, né, que aquele que recebe a Cristo, ele está se limpando, né? Então, aquele que é limpo, ele Que se limpa mais. E o que é sujo, ele vai se sujar mais. Então, a obra por Cristo, ele vai nos libertar deste poder do pecado, né? O homem, ele redimido, ou seja, o homem que ele confessa, que aceita o senhorio, né? Ele vai se inclinar para as coisas do Espírito, né? E a Bíblia fala que aqueles que são do Espírito, ele vai se inclinar para as coisas do Espírito. E aqueles que vivem na carne, ele vai se inclinar para as coisas carnais. Exatamente. Essa lição desse trimestre, a gente falou sobre a tricotomia do ser humano, né? Então, a gente falou desde o início, né, irmã Débora? A gente começou com o corpo, né? A gente foi para a alma e depois nós vamos passar para a parte do espírito. E nesse ponto, aquele que é do espírito se inclina para as coisas do espírito, a gente lembra também do corpo. Aquela pessoa que trata bem o corpo, ela sempre vai aprimorar a sua vida, a sua saúde, né? Sim. E a sua vida física. Então, tudo aquilo... E aí eu lembro também de uma história de um senhor que tinha uma rinha, né? Um ringue de briga de cão. E ele tinha os cães ali que faziam essa briga. E ele diz o seguinte, né? Alguém perguntou para ele, tá, mas como é que tu sempre aposta no cachorro que ganha? E aí ele disse assim, olha, é simples. Quando eu quero que o cachorro branco ganhe, eu alimento bem o cachorro branco e deixo o amarelo passar fome. Durante uma semana. Eu só alimento aquele ali. Então, quando ele estiver na briga, eu sei que o branco vai ganhar porque ele está muito mais alimentado do que o amarelo. E quando eu quero que o amarelo ganhe, eu inverto. Eu deixo o branco passando fome e dou comida para o amarelo, e aí eu vou ter a certeza que o amarelo vai ganhar. Quando a gente fala que aqueles que são inclinados para as coisas do espírito, e ele só vai querer a coisa do espírito, é a mesma coisa. Se eu quero que o espírito ganhe, eu vou me alimentar de coisas espirituais. Sim. Então, se eu começar a me alimentar de coisas carnais, obviamente a carne vai ganhar, né? Então, há uma dualidade, há uma separação dessa questão. Ou a gente alimenta um, ou a gente alimenta outro. Então, basta saber quem você quer que ganhe. Verdade. Né? Esse é o ponto. Vamos para o nosso terceiro tópico, o ensino sobre os desejos em Tiago. Primeiro, a atração e engano. Então, Tiago 1, do versículo 14 e 15, ele vai tratar dos desejos carnais e suas concupiscências. Empregando conhecimento no termo concupiscência, vem do grego epitúmia, que também dá sentido a maus desejos. Então, o apóstolo se refere-se a um processo de tentação e pecado, né? Então, mas ele diz o seguinte, mas cada um é tentado quando atraído e engodado. Essa palavra é muito importante a gente saber o significado. E engodado pela sua própria concupiscência. Aqui, pelo menos em Floripa, a gente usa a palavra engodo, né? Engodado, quando a gente alimenta. Quando a gente trabalha na parte da pesca, né? Aqui, que a gente quer fazer uma pesca bem boa, a gente engoda, né? A isca, a gente trabalha bem
a alimentação do peixe para que a gente possa capturar o peixe. Então, Tiago está dizendo assim, ó, todo mundo ele é tentado quando atraído e engodado, alimentado, suprido pela sua própria concupiscência. Então a gente tem essa parte da tentação quando a nossa concupiscência, que são os nossos maus desejos, nos alimentam. Sim. A gente vai desejando coisa ruim no que eu digo pecaminosa, né? Uhum. E aí a vontade ela atina para aquilo ali. E a gente não consegue escapar. E também nós podemos, de acordo com o que eu estava observando também, a gente pode puxar esse engoldado para uma pessoa que está sendo iludida por falsas promessas. Quer Exatamente. dizer isso. É como a gente vai ver, a Eva ela foi iludida, né? Com a falsa promessa de que ela, se ela comesse, ela ficaria semelhante a Deus, né? Seria igual a Deus. Então, muitas das vezes, pela nossa concupiscência, porque a gente quer enriquecer, a gente quer ter bens, e a vontade, quem que não sonha, não tem a vontade de ter a mais, né? Todos têm. Mas muitos caem em pecado, muitos caem em erros, por quê? Porque é iludido por falsas promessas. Ah, se você fizer isso, você vai ter. Mas ele esconde, né, a consequência. Esconde a consequência. Né? É como, trazendo um exemplo aqui, de uma pessoa que um assaltante. Ele nunca vai ter na mente dele que ele vai ser pego, ele quer assaltar. Ele sempre acha né? que vai ser... Vai se safar. Exato. E quando chega um certo momento, ele é pego. E aí, tudo aquilo que ele planejou vai para... Por água abaixo. Por água abaixo. Aqui eu tenho um comentário do seguinte, grande parte dos desejos humanos, ele é influenciado diretamente, primeiro, pela ganância Sim. de possuir o que não lhe pertence. Segundo, na intenção de satisfazer seu próprio ego. Terceiro, de ser, né, na intenção da satisfação do poder para ostentar no status. Né? Tem muita gente que a gente vê na internet hoje que o negócio dele é ter para mostrar para os outros que tem. Sim. Por mais que não tenha, ele quer mostrar para os outros que tem. E aí a gente tem a concupiscência dos olhos, né? Tudo aquilo que o olho vê, a concupiscência da carne, que é o que a carne deseja, e a soberba da vida. Então isso identifica, né, a natureza do ser humano. Vamos para o nosso segundo subtópico, abortando o processo. Então, na lição 7, até foi a irmã Débora que ministrou essa lição, Sim. nós estudamos sobre a importância de interromper os maus pensamentos, irmã Débora. Como é que a gente faz? Sim. Que isso aí mudando totalmente aquilo que você está pensando, né? Vem os pensamentos ruins, vai sempre vir, vai sempre surgir. Foi até discutido na sala, a gente debateu um pouco, porque um dos irmãos falou assim, Débora, se a gente está em Cristo, esses pensamentos não vêm. Se vem, irmão. Vem. O que não pode acontecer se nós estamos realmente em Cristo é Então, manter aquele pensamento. Então, o que a gente faz? A gente vai substituir. Se vem um pensamento ruim, aquele pensamento ruim, a gente tem que repreender e buscar outras coisas melhores. Ou seja, não, esse pensamento não vem de Deus. E aí começar a pensar, orar, você ler a palavra, porque o que nos limpa é a palavra. A Bíblia fala, né, que nós somos limpos através da palavra. É igual uma casa. Se você limpa a casa hoje e amanhã não limpa, amanhã já vai estar suja. exato. E para você manter, você tem que limpar. E a nossa vida, a nossa mente é assim. Para a gente manter a nossa mente limpa, nós precisamos estar lendo a palavra, orando, nos consagrando ao Senhor. Então, a forma de nós abortarmos esse processo sobre os nossos desejos é a gente tentar mudar. Parar e pensar assim, será que esse desejo, essa vontade que eu estou sentindo, essa motivação, agrada a Deus, é de Deus? E pensar nas consequências, porque muitas das vezes vem um desejo, mas pela empolgação daquilo, a gente não para pensar e a gente já vai em cima, né? E termina se tendo uma má conduta, né? Uma má consequência, Uma né? má consequência. Exato. Então, nessa parte de abortar, né, o processo, e quando a gente fala de aborto, é interromper. Aborto é uma interrupção que a gente faz em algo que está evoluindo.
né? Quando a gente fala de aborto no critério da vida, né? Da vida do aborto, fala de interrupção daquilo que está evoluindo e que vai se gerar algo maior. Então, quando a gente fala de aborto de pensamento, é justamente isso, é você encerrar uma evolução daquilo que pode se tornar muito maior do que está ali, Sim. né? Tem uma história que é muito engraçada de um senhor do interior que ele vai para a cidade a cavalo e quando ele chega pela primeira vez na vida ele vê um trem, né? Primeira vez na vida ele vê um trem e ele tenta laçar aquele trem, algo grande, rápido, e nessa tentativa de laçar ele se quebra todo, se quebra todo. E quando ele chega na cidade, ele passa numa loja de brinquedo e vê um trenzinho pequenininho rodando. Ele saca o revólver e dá um monte de tiro naquele trenzinho. A polícia chega e diz, meu amigo, o que tu tá fazendo? Por que tu tá destruindo aquilo? Assim, rapaz, tu tem que destruir enquanto é pequeno, que depois de grande tu não dá mais jeito. Então, os pensamentos que vêm na nossa mente, né? É uma história engraçada. A gente tem que cortar, abortar enquanto ele é pequeno. Porque ele vai evoluir, ele vai crescer. E nesse crescimento, e aí vem a parte cognitiva do ser humano, ele vai crescer, ele vai cauterizar, ele vai se estabelecer, vai gerar um desejo, vai gerar uma vontade, vai gerar uma ação, e quando gera ação, gera o pecado. Algum comentário? Sim, e só ressaltando a parte do abortar também, a gente deve, né, nós devemos vigiar e orar. Lá em Tiago, ele revela como os maus desejos geram pecado, alertando sobre a necessidade da vigilância e do domínio espiritual. Então, quando a gente está em vigilância, nós abortamos. Aí surge o exemplo de José, né? José era um moço, mancebo, Sim. né? E nós vamos ver quando ele estava na casa de Potifar, a esposa do Potifar estava assim insinuando para ele, querendo, né, seduzi-lo. E em todos os momentos nós vamos ver que ele estava sempre fugindo, né? E é uma das coisas que a gente pode usar para abortar esse processo, que é fugir da aparência do mal. Exatamente. Muitas das vezes a gente vê, não, né? Eu vi um estudo do irmão falando sobre a caneta. Essa caneta, será que é pecado? Será que é um mal? Será que eu me afasto? Não, vou ver se é ruim. E aí pega. E aí quando pegou, já foi, né? Sim. Então, nós devemos ter isso, levar em consideração, Henrique, isso, né? De que se a Bíblia está aí para nos ensinar, né? São exemplos diversos que nós temos de homens e mulheres que ouviram o mandamento, a lei, os preceitos, né? Os princípios que Deus determinou para nós, para eles, aqueles que acertaram, aqueles que erraram, as consequências, né? Tudo nós temos como base para seguirmos uma vida plena, porque a vontade de Deus, né, não é Sim. só salvar a nossa vida eternamente, mas que a gente venha ter uma vida plena Que aqui na viva terra. bem. Na Que viva terra. bem, exatamente. Desfrute do melhor dessa terra. Mas, assim como existe bênção, existe a maldição. E nós vamos ver que todas as vezes que o povo eles estavam em obediência, eles viviam na As bênção. bênçãos. Mas quando eles desobedeciam, eles viviam A a maldição. maldição. Então, que nós possamos vigiar, né, orar e buscar, né, conhecer a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos limpa. Se você passa o dia todo vendo coisas que não prestam, Exatamente. né, só vai vir Alimentando, né? isso, Alimentando a carne. só vai vir Então, as coisas da carne. isso é normal. Dentro daqui da nossa conclusão, então, o que a gente entende a respeito de vontade? A vontade, ela assim como os pensamentos, né? Assim como o pensamento e as nossas emoções, elas são instintivas. A gente vai sentir vontade e são vontades que muitas delas a gente não vai ter o domínio, né? De início, ela vai vir. Então, o que isso acarreta? Se concretizado essa vontade e esse desejo, a gente cai em pecado. Sim. Então, o que a gente pode fazer? Abortar. Abortando o pensamento, se distanciando do pecado,
se distanciando dos manjares, né? Assim como Daniel, Misael, Ananias e Azarias, quando Nabucodonosor traz eles para o templo e oferece os manjares do rei, eles não quero. A gente consegue, a gente tem essa liberdade de decidir se quer ou não. Então a Sim. gente consegue se distanciar do que o mundo nos oferece e, claro, sempre tentando e buscando, né, se alimentar daquilo que Deus nos oferece. Então, dentro dessa nossa conclusão, é isso que a gente tem para passar para os nossos professores e alunos da EBD. Irmã Débora, seus agradecimentos. Então, obrigada ao Henrique mais uma vez, né, pela oportunidade de estarmos aqui. A aula foi 7, né? E Que eu isso, fiz com o Eduardo. Eduardo. Bênção de Deus. E estar neste momento aqui, podendo discutir um pouco, debater, trazer um pouco de ensinamento, né? Porque a gente estuda e é muito gratificante, porque a gente aprende também, assim como ele traz as informações, né? Eu aprendo com ele aprende comigo e Exato, vocês aprendem conosco. E exatamente. Deus continue abençoando a vida de vocês, continue ligadinho nas pré-aula. E vou reforçar mais uma vez o convite para você. Venha, participe da escola dominical. Né? Está sendo uma bênção, essa lição é uma bênção para que a gente possa compreender, né? Como nós somos Formados. formados, né? Como nós devemos gerir as nossas emoções, gerir, né? Tudo aquilo que o Senhor, Ele nos deu, porque Ele nos quer bem. Amém? Exato. Meus queridos, muito obrigado. Eu quero fazer aqui 2 agradecimentos em específico. Primeiro agradecimento ao nosso coordenador da Escola Bíblica Dominical, aqui juntamente conosco, o irmão Eduardo. Ele não está gravando conosco hoje porque ele está em viagem, motivo de trabalho, mas quero agradecer a ele pelo estudo, né, que ele preparou para a nossa aula de hoje. Então, essa pré-aula, ela está baseada num estudo que ele passou para a gente e também baseada naquilo que eu e a irmã Débora também agregamos a esse estudo. Quero agradecer também a nossa diretora, né, da gravação, a irmã Karina, que fica atrás das câmeras. Ela é que nos auxilia e que faz toda a parte de edição. São bênçãos nas nossas vidas. Então, agradecer também a você que nos assiste, que nos acompanha. E não esqueça, né? Compartilhe esse vídeo, curta ele, comenta aí da onde você está nos assistindo. Nos últimos vídeos a gente tem pedido isso e o pessoal comenta, né, da onde eles estão assistindo. E no próximo vídeo eu vou mandar um abraço para todos esses que nos acompanham. Quero deixar aqui um aviso para você. Siga a página AD Lagoinha no Instagram e no TikTok e compartilhe. Faça com que a palavra do Senhor seja manifesta a todos aqueles que precisam dela. Seja você também um missionário. E aí você pode ser, através de um link enviado, você pode salvar a vida de alguém. Queridos, aguardo vocês para uma próxima pré-aula da Escola Bíblica Dominical e seja abençoado por Deus nessa lição. Deus abençoe e até a próxima. Até a próxima.